Boa noite. Se tu consegue entrar aí, pai. Esperar o pessoal entrar. Espera, deixa eu tirar o som aqui. Baixa do lado do telefone só. Oi, Moni. Oi, pai. O pai tá aqui do meu lado. Oi, Fer. Então, já vou começar direto ao assunto, porque nós só temos 1 hora para falar desse assunto, que quem tem as curiosidades sou eu. E quem estiver assistindo e tiver curiosidade também, pode perguntar. Então, assim, ó, gente. Qual que é a finalidade da live de hoje? Eu nasci numa família de tradição católica. Eu cresci indo a missas com os meus pais, ouvindo músicas católicas. Eu cresci nesse ambiente. Depois, eu acabei fazendo cursos de teologia na Igreja Católica também. E também depois fiz o Emaús e acabei participando mais ainda da vida da Igreja Católica. Mas não quer dizer que eu não me interesse por outras linhas do cristianismo. Eu participei ano passado de vários momentos com evangélicos e eu me interessei muito, só que eu pouco conheço sobre a religião evangélica. E como a finalidade dessa página é reunir ovelhas, então, para um pastor só, que é Jesus Cristo, eu resolvi convidar um amigo que eu gosto muito, desde que eu me conheço por gente, a gente se conhece, só que cada um seguiu caminhos bem diferentes e depois a gente acabou se encontrando de novo, mas na caminhada cristã. E a gente sempre se comenta coisas e se manda motivações, até com passagens bíblicas. É muito legal uma amizade assim, às vezes nos preenche mais do que uma amizade que convive com a gente todos os dias, né? Então eu vou chamar o Orlando, que ele é ministro de louvor da igreja Beyond Church, aqui de Caxias, é uma igreja evangélica. E eu não vou mais falar muita coisa, porque daqui a pouco eu vou falar bobagem. Porque assim, até as perguntinhas que eu bolei assim para ele, eu tive que pesquisar como que se chama. É celebração, é culto, porque são terminologias bem novas para mim, né? Então, qual que é a minha intenção também? Se alguém se sentir chamado para participar da igreja evangélica, ótimo. A gente tem que participar da vida de Cristo, não importa aonde, tá, gente? Só que participar de uma igreja é muito importante, porque a vida em comunidade nos leva para Jesus. A gente tem que se aproximar de pessoas que vão nos levar para Jesus, porque às vezes a nossa vida vai nos afastando de Cristo e aí quando a gente vai para a igreja, a gente se reaproxima dele e assim a nossa vida de fé vai oscilando. Então a vida da igreja nos ajuda a continuar na caminhada. Então eu vou chamar o Orlando. Ai. Só um minutinho. Um Gatorade. Você achou? Agora eu tô um cara. Todos me ouvindo? Sim, tá bem bom o som. Que bom, eu tô de fone. Então, agora eu tô numa vida fit, né? Então eu tô tomando alguns algo para me ajudar, porque, né, a gente tem que cuidar muito da saúde, né? E aí, Sim, o nosso corpo é o templo do Senhor, é, né? Nando, eu quero que tu se apresente antes de começar, a gente começar o meu questionário aqui, que hoje eu vai ter um. Hoje eu vou te enquadrar aqui. Não, tô brincando. Eu quero que tu se apresente para quem está assistindo te conhecer e quem vai assistir, porque fica salva a live, né? Depois, então, por favor. então eu me chamo Orlando, mas a maioria das pessoas me conhece como Nando, tenho 38, dia 30, passo 39 anos já. Então, minha caminhada cristã aí, há alguns anos já.
Eu participei muito tempo da Igreja Católica, participei do movimento de Emaús, né? E em 2016 tive a graça e a oportunidade de entregar minha vida para Jesus, né? E numa célula. E desde 2016 eu frequento uma igreja evangélica em Caxias, né? Que é a antiga comunidade cristã Vinho Novo. E hoje ela se chama B1 Church, né? Que fica aqui ali no bairro Floresta. Então sou ministro de louvor já há 5 anos e meio, mais ou menos, na igreja, né? Então, ministro de louvor é a pessoa que está lá ministrando louvor para a igreja, né? Levando a igreja em adoração, né? Mais ou menos isso aí. A gente vai ter muito assunto aí para conversar hoje. Sim, vai. Então, assim, ó, tu já falou algumas coisas que já embananam no meu cérebro, que agora já estão ficando mais claras, mas ainda tenho muitas dúvidas. Qual é a diferença das igrejas? Porque, por exemplo, assim, tem a igreja presbiteriana, a igreja pentecostal, é tudo evangélico. Eu sei que existe igreja evangélica e católica, mas eu sei que tem os ramos, né? Então, não sei se tu poderia explicar um pouquinho isso. Claro, claro, eu vou explicar mais ou menos assim pelo entendimento que eu tenho, lógico, né? Mas isso a gente tem assunto aí para muitas lives. Mas hoje a diferença, todas são evangélicas, tá? Então hoje a pentecostal, né, é a Assembleia de Deus, né? Onde encontra a Assembleia de Deus. Então é aquela bem que a gente costuma hoje no meio evangélico brincar, né? É a tiazinha do coque, né? É uma igreja mais assim que ela é, nós no mundo evangélico chama de tradicional, né? Mas é aquela igreja onde no culto, né, é mais envolvido a parte de oração em línguas, né, de profecia, tom de profecia e tal. Então, é uma igreja mais tradicional. E hoje, a pentecostal já é onde a gente, né, presbiteriana, perdão, é a que a gente participa. É uma igreja mais atual, assim. O culto, todos, né, creem em Jesus, mas é um culto onde, né, se guarda mais a parte de oração em línguas. Todos, né, temos o dom de orar em línguas, né, mas é onde a gente tem o dom, mas a gente não expõe tanto como, né, uma igreja, né, a pentecostal, né. Então é uma igreja mais tradicional, é a igreja hoje, a church chegando aí, né, tem muita church chegando, que veio para ficar, né? Então essa parte é mais ou menos assim, entendeu? Então é uma igreja mais centrada, onde a igreja presbiteriana tem um pastor, tá? Mas o pastor é o que comanda a igreja, mas não é o que manda na igreja. Então, por exemplo, hoje na igreja tem a assembleia, né? Então tem uma assembleia para decidir onde será investido o dinheiro, né? Para onde vai o pastor, ele tem um salário, tá? Então é assim, tá? Então ele tem que ter todo um preparo. Então hoje, para abrir uma igreja presbiteriana, ela é mais difícil do que uma pentecostal, porque eles entendem que a pessoa tem um entendimento da palavra ali, já começa, eles já abrem uma igreja, colocam essa pessoa cuidando. E na presbiteriana não, ela tem que ter um preparo, tem que ter todo, né, algo. Então ela é mais difícil de, não tem essa abertura para muitos. Tem uma burocracia maior para fazer. Isso aí. Tá, então tudo é evangélico, mas cada tipo tem os seus costumes, as suas características próprias, perfeito, né? Tá, beleza. O que eu preciso para participar de um culto? Qualquer pessoa pode participar? Como é que funciona? Ter vontade e curiosidade. Simplesmente assim, você pode passar na frente de uma igreja evangélica, entrar e você vai ser super bem recebido, né? A característica de que eu falo da nossa igreja, que eu só frequentei hoje uma igreja evangélica que eu frequento, né? Que a gente gosta e a gente nós somos muito conhecidos pela recepção que a gente faz pelas pessoas, porque elas têm que ser recebidas com muito amor, né? Então, porque como que Jesus recebe as pessoas? Com amor, né? Então é assim
que o corpo de Cristo, o corpo dele tem que receber as pessoas. Então a pessoa tendo vontade e curiosidade, ela está apta a ir num culto evangélico. Eu sou experiência viva disso, porque eu olhava tuas postagens e eu disse, peraí, vamos conversar com o Orlando sobre isso aqui. Aí tu me disse, não, tem tal dia, tal horário, se quiser participar, pode ir. E aí eu fui e achei o máximo. Por que eu te perguntei isso? Porque eu posto muita coisa da minha vida pessoal, né? Eu gosto de postar. E quando eu fui nos cultos, eu postei. E alguns amigos meus me perguntaram assim, ai, mas tu vai na igreja evangélica, mas tem que pagar. Tipo, as pessoas acham que para entrar tem esse preconceito também, falta de conhecimento, né? De que tu só de entrar no culto tu tem que pagar, mas pelo que eu entendi participando, o ofertório que vocês têm é muito parecido com o ofertório da Igreja Católica, porque é espontâneo, né? Não é uma coisa assim... Legal. Obrigatória, né? Perfeito. A gente se obriga, né? A gente, depois que entende o que significa o ofertório, a gente se obriga a fazer porque a gente sente que tem que contribuir com a igreja, né? Mas não é que alguém vai nos mandar fazer aquilo, né? Eu concordo, é assim, quando se a gente for falar de dízimos e ofertas aqui, primeiro de tudo tu tem que ter um entendimento. Não adianta tu dar por obrigação, porque Deus não precisa do teu dinheiro, tá? Ok? Então, por que a igreja evangélica é taxada com isso? Cara, eles vão me cobrar para entrar, eles vão tirar meu dinheiro. Se eu começar a botar pessoas aqui a testemunhar isso, várias pessoas que hoje frequentam a minha igreja tinham esse pensamento. Eis-me aqui. Tá? Eu achava isso. Mas não é assim, né? Não tem nada a ver. Se a gente for para o ponto da oferta, do dízimo, né? A pessoa tem que ter um entendimento. Não adianta tu querer dar por obrigação. Que Deus, ele, né, não quer isso. E a gente tem que ter... Nós somos membros da Be One Church, né? Então, o que acontece lá? Eu sei. Gente, Deus não paga um boleto de aluguel. Deus não paga um boleto. Então, automaticamente, uma igreja vive de ofertas e dízimos. Mas não quer dizer que você está visitando uma igreja ou você vai começar a frequentar uma igreja, você vai ser cobrado, porque nada é obrigado dentro de uma igreja evangélica. Tá? Tudo você tem que ter entendimento para o que você vai fazer, oferta, dízimo. Então, pode ficar tranquilo que quem for, né, e você teve a experiência disso, que ninguém cobra nada. Eu fui sem carteira. Não, tô brincando. É porque também tem algumas igrejas, né, que a gente não precisa citar o nome, que elas têm também a fama de distorcer a palavra de Deus e acabar fazendo com que os fiéis achem que para merecer o reino de Deus precisam contribuir até mais do que tem, né? Mas por isso que eu sempre instigo as pessoas a lerem a Bíblia, para ter o próprio entendimento do que Deus está dizendo. Porque daí fica muito fácil qualquer pessoa chegar para ti, distorcer a palavra, interpretar para ti do jeito que ela quiser, e aí tu vai, se tu tiver num momento de fragilidade, tu vai cair nessa, né? Então eu tô falando com o Orlando justamente porque ele participa de uma igreja que é séria, é uma igreja que ama muito Cristo, a gente sente muito o Espírito Santo lá dentro, quando está participando de um culto, sabe? A gente se sente transformado quando sai do culto de lá. Então por isso que eu estou falando com Orlando, mas não quer dizer que não vai ter pessoas de outras igrejas que vão distorcer a palavra, assim como vão ter padres que vão distorcer a palavra. Perfeito. Né? Porque isso daí é do caráter da pessoa. E aí o povo perece por não ter conhecimento, né? Não é a frase que o Bolsonaro usava. Realmente o povo perece por não ter conhecimento. Agora, se tu tem conhecimento da palavra, entendeu? Tu não vai ser enganado, né? Essas igrejas que a gente não vai citar nomes, a gente fala, né? Costuma falar que é o evangelho da prosperidade, né? Então é aquilo, só fala em prosperidade, que tu vai ser rico, não sei o quê. Deus, se for ver dentro da palavra de Deus, ele tem mais de 8.000 promessas para nós.
E se você ler Provérbios, ele é um livro para empresários bem-sucedidos lerem, ser cada vez mais bem-sucedidos, né? Mas a gente não é porque eu vou ser bem-sucedido porque eu dou meu dízimo. O próprio Douglas falou aqui, né? Quando o dízimo é dado com alegria é onde Deus, né? Deus se alegra com isso. Quando é dado com alegria. Agora falar, eu vou dar 10% do meu salário porque eu quero enriquecer. Não, não. Então tá errado. E para Deus isso não serve. Ele não quer teu dinheiro. Não precisa do teu dinheiro. Na verdade, ele não precisa do teu dinheiro. Né? Ele precisa do teu coração. Ele precisa, né, disso aqui. Né? É porque a palavra fala, né, que se tu servir dois senhores, não dá. E a Bíblia fala muito sobre a produção, né? O que o teu trabalho produziu, né? Ah, eu colhi tanto de trigo. Aí é isso que tu vai ofertar, porque daí com esse trigo tu vai ajudar outras famílias, né? Perfeito. Então é tudo na intenção de que a tua produção, que graças a Deus tu teve, Perfeito. a tua produção, graças a Deus, tu tá vivo e tu tem energia para produzir, tu pode ajudar outras pessoas que não têm, né? Mas acho que essa questão do dinheiro já ficou bem... Legal. Top. Lembrando que tudo tem que ter propósito. Tudo tem que ter propósito, exato. Perfeito. Essa tua finalizada aí foi chave. Agora, a pergunta mais esperada da minha vida aqui da nossa live. Tá. Qual a sequência da celebração? Porque a sequência da missa eu sei. Legal. Agora, qual que é a sequência lógica da celebração? Ela tem um início, um meio, um fim? Ou ela é mais intuitiva? Como é que funciona? Nós dividimos em duas partes, né? A gente não chama de celebração, a gente chama do culto, que é cultuar a Deus. Já é a terminologia, viu? Fica Pesquisei. tranquilo. Não pesquisem tudo no Google, vocês vão errar. Não, fica tranquilo, entendeu? Porque a gente costuma hoje chamar de celebração a música aquela que celebra, né? Celebra o Senhor, celebra as conquistas, né? Então hoje, como a gente inicia o culto pelo louvor, né? É onde a gente adora, onde a gente parte dizendo palavras de adoração, palavras de amor, palavras de exaltação a Deus, né? Que tanto na celebração, que é aquela música, né? Que tu não gosta da bateria, aquela música mais... Eu sou mais introspectiva. Mais agitada, que é meu chão, que eu adoro cantar músicas de celebração, né? De que levanta a galera, mas o que importa é o que a letra está falando, né? Nós temos trazendo do inglês para o português, a nossa igreja somos um, né? Igreja somos um, be one. Tem uma música que virou um hino quase da nossa igreja, que é Somos Um, né? Que ela fala, né? Nós somos teu povo, estamos reunidos para brilhar a tua luz, né? Ela fala uma parte que o mundo inteiro irá conhecer Jesus, né? Então é isso, o que a música está dizendo, tá? Então, e a adoração é onde interessante que um dos nossos pastores, o pastor Arnaldo, um dia estava ministrando sobre a volta de Jesus, sobre, né, preparação e tal. E ele fala que mais antigamente se cantava música de respeito a Deus, sabe? E hoje se fala, se canta músicas com letras apaixonadas. E por quê? Tu já foi noiva, tu sabe, né? Ele vai vir buscar a noiva dele. E quanto mais perto do casamento, né? Eu fico emocionado. Mais as pessoas ficam apaixonadas, esperando o noivo, sabe? Esperando a volta do noivo. Então é demais. Eu acho que o louvor é algo que mexe muito comigo. Não é por nada que hoje eu participo do Ministério de Louvor da minha igreja. É algo poder lá em cima não se apresentar, adorar e fazer que a igreja entenda e entre na adoração.
entre naquele momento onde só tá eles e Deus, entendeu? Que a música é uma consequência. Porque até na Bíblia diz, né, que existem querubins e anjos que ficam louvando a Deus continuamente. Uhum. E quando eu participei a primeira vez num culto lá, foi só lá que eu fui em culto, tá? Não fui mais em outro lugar. Quando eu participei lá da igreja, que as pessoas começaram a louvar, e aí aquilo era novo para mim, eu comecei a olhar para os lados, né? Tipo, os jovens tudo de olho fechado, se entregando e tal. Daí eu pensei, vou me entregar aqui também agora. Vou relaxar. E aí comecei a ler a letra, que graças a Deus tinha no telão, eu não conhecia a música. Aí eu comecei a fechar o olho, e aí eu senti que eu estava em sintonia com esses anjos que ficam louvando o tempo inteiro a Deus, porque tu entra em contato com o plano celestial quando tu tá louvando, porque tu abre mão de tudo que tu é, de tudo que tu tem naquele momento, tu para de pensar nas coisas e parece que tu sintoniza no rádio, sabe quando o rádio para de chiar? E aí tu, sintonizei na rádio. Eu senti isso, sabe? E eu pensei, é isso, para isso que a gente foi criado. Aí quando tá escrito na Bíblia, vocês foram, o homem foi criado para louvar a Deus. A primeira vez que eu ouvi isso, eu pensei, nossa, que egocentrista, né? Deus criou as pessoas para ficarem louvando ele. Mas aí eu entendi que quando tu entra em estado de louvor para Deus, é onde tu se sente em paz. Não é por ele, é por ti. Porque tu te sente completo, tu para de ter que precisar de mais e mais e mais, que é essa loucura que a gente vive diariamente. E o louvor me trouxe isso quando eu vivi, né? Que é só ali que eu vivi isso. O Patrick até colocou aqui agora na live, né, que o louvor te leva a ver o coração de Deus, né? É a parte, eu creio que assim, no louvor, parece que, tirando o teu momento com ele no teu quarto, o outro momento que tu tem com ele é no louvor, né? Então, o louvor, para mim, eu faço parte. Eu sou um cara muito musical e a música faz parte da minha vida e é onde eu me encontro com Deus, assim, realmente, né? Então, a hora do louvor é isso aí e a gente tem que se preparar, porque lá, quando a gente subir, estiver junto com ele, a gente vai adorar ele 24 horas por dia, né? Então, para isso que a gente realmente, nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus, né? E é muito bom. E a segunda parte do nosso culto, né, é a palavra, né? É onde a gente recebe o conhecimento. É onde a gente recebe o entendimento para ser cada vez mais parecido com Jesus. Eu acho que tu já comprou uma televisão, tu já comprou uma geladeira, né? E tu abre aquela caixa gigante, ai, não acredito que comprei. E aí tu vai abrir assim, vai ter o manual, né? Vai ter o manual. E nós temos o manual do fabricante também. Que é isso aqui. Isso aqui é o manual do fabricante. Como eu tenho uma vida correta, que eu tenho uma vida em paz, que eu tenho uma família linda, que eu possa viver algo incrível. Está tudo aqui. Entendeu? Então, é isso aí. Ali na hora da palavra é onde a gente começa a receber, né, o conhecimento para que a gente possa alimentar a nossa fé, que a gente possa, né, aprender a caminhar e ter um relacionamento, né, mais próximo de Deus, ter uma vida mais próxima de Deus, andar sobre um caminho correto. Então, o nosso culto hoje se divide em duas partes. Então, é louvor e palavra. Isso aí. Mas aí, depois da palavra, tem outro louvor. Sempre tem um encerramento, o louvor, principalmente assim quando tem pessoas, né, que ouvem a palavra, né, e querem a oportunidade de entregar, a ministração teve um assunto X, e né, a pessoa se identificou e muitas vezes o pastor chama as pessoas, né, que está com uma dificuldade de alguma coisa, alguma área que foi falado, ela recebeu uma oração, né? E aí tem um louvor que acompanha essa parte. Ou se não, né, aonde a gente tem a oração para que as pessoas
que nunca tiveram a oportunidade de entregar a vida para Jesus, que ela possa ter aquela oportunidade de fazer uma oração de confissão, né, e entregar a vida para Jesus, como eu fiz há 6 anos atrás. Daí é um momento que as pessoas vão até na frente do palco. Isso aí. Primeiro, o pastor sempre fala por quê. Eu já tive uma vez uma oportunidade num culto, na mesma igreja, de entregar a vida para Jesus. Eu não fui, talvez por vergonha, né? Mas o pastor sempre conduz que a pessoa faça essa oração quando ela estiver no lugar dela, né? E depois ele convida lá para frente, né? Para que ele primeiro ele possa receber, essa pessoa possa receber uma oração e depois ela possa enxergar e ver a nova família que ela ganhou, né? Porque ela entregando a vida para Jesus, ela começa, né? Ela é filha, ela é filho, e onde ela vai ser parte de um corpo, né? Que é a Igreja de Cristo, onde estamos todos lá, né? Para andar juntos, porque a nossa mão, o nosso dedo precisa da nossa mão, a nossa mão precisa do nosso antebraço, e assim por diante, e assim. E a mão não pode fazer o papel do cotovelo, né? Cada um tem o seu papel específico. Yes. Na igreja, todos são necessários, né? Eu ia te dizer, não, porque eu tô te fazendo a pergunta de retardada, tá? Mas é porque se eu tenho essa pergunta é que mais alguém tem, né? Tá, então assim, tem o louvor, aí o pastor vai fazer a pregação dele, vai passar a palavra. As passagens que ele passa na palavra são passagens que ele sentiu de passar. Porque na Igreja Católica é a liturgia do dia, que é no mundo inteiro a mesma, né? Sim. Então a pregação do pastor que ele vai falar não é a homilia do padre, ela é algo que ele mesmo, estudando a palavra, sentiu de falar naquele dia. Perfeito. Isso? Ou ele tem uma direção do Espírito Santo sobre a palavra que ele quer trazer, que Deus quer falar com a igreja dele naquele dia. Ou, por exemplo, nós estamos passando uma série. Nós vamos falar da série agora, nossa palavra profética para o ano de 2023 é o ano dos remanescentes. Então a gente está passando por uma série onde está falando sobre os remanescentes, entendeu? Nós tivemos já a série lá da volta de Jesus. Então foi falado lá que todas as sei lá, 8, 10 cultos vai falar somente daquilo, entendeu? Mas se não, tá. é algo que traz uma direção do Espírito Santo para ele trazer o que Deus quer falar. Isso aí também, depois que ele fala e a música também, tá? Um ministro de louvor hoje, ele tem que entrar em oração, ele tem que entrar em jejum às vezes, ele tem que ir buscar direção de Deus para as músicas, porque se tu for ver, a música vai em encontro com a palavra, né? Que a palavra quer dizer. E às vezes, sem se combinar, as músicas que tu escolheu, elas têm tudo a ver com as passagens que o pastor colocou no dia, né? Não, pelo menos na nossa igreja ele não passa, né? Só eu vou falar com tal coisa. Lógico, agora a gente tem a série, vou falar dos remanescentes, mas ele não chega lá e diz, eu vou falar a passagem tal, vou falar sobre isso e isso. Não, a gente busca em oração e assim que acontece. É muito legal isso, porque para quem... Eu me chamo de crente porque eu acho que crente é quem crê, né? Então, eu creio no meu Senhor Jesus, meu amor da minha vida. Então, assim, o crente, ele sabe que a intuição não existe, é o Espírito Santo. O Espírito Santo está te soprando o que tu tem que dizer, quando tu tem que ficar quieto, quem tu tem que encontrar na rua, né? Então, isso aí é que o Espírito Santo faz. E aí, depois da pregação, ele chama as pessoas que quiserem ali para frente, ou quem quiser ficar na sua cadeira e dizer, aceito Jesus, aceito Jesus. Eu vou te dizer que a vez que eu fui pro culto, eu não fui lá na frente, tá? Porque eu sou caxiense, né? E aí o pessoal começaram a abraçar
abraçar o povo que tinha ido lá na frente. Eu pensei, gente, mas eu não tô preparada para isso aqui. Aí eu fiquei mais na minha, mas aí quando eu fui embora eu pensei, poxa, mas que eles foram abraçados, eles ficaram tão bem depois de ser abraçados, eu devia ter ido. Aí então deixei para uma próxima, mas achei muito lindo aquilo, porque quem vinha ao encontro das pessoas e abraçava elas, nossa, chegava a soltar o ombro assim, de ficar relaxado e sentir mesmo que era Jesus ali, sabe? Eu fiquei bem impressionada. Observo muito as coisas com um olhar racional também. E eu fiquei pensando, nossa, mas as pessoas ficaram transformadas mesmo aqui, né? Em vez de eu ficar pensando no que estava acontecendo comigo, eu fiquei olhando os outros, né? Mas tudo bem. Tu pensa que aquelas pessoas tomaram a melhor decisão da vida delas, entendeu? Porque da nossa felicidade. Não, e não é assim... A Fê tá me chamando que ela disse que vai me abraçar. Viu? Eu vou lá no próximo, tu me abraça, tá, Fê? É isso aí, mas assim, ó, a gente fala porque a gente já passou por isso, né? Lá um dia a gente fez essa mesma confissão, a gente fez essa entrega, esse ato, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, não tenho dúvida disso. Por isso que a gente fica tão feliz. Tu transmite muito isso, a forma que tu te transformou. E a Fer também, eu via ela de longe, né, fazendo os movimentos, e aí depois, depois, a gente vê como vocês são transformados pela comunidade que vocês participam. Amém. Tá. Vocês fazem comunhão, porque isso é tão importante para mim, sabe? Claro. Pela questão da Santa Ceia, né? Porque a Santa Ceia é a comunhão da Igreja Católica. É como se tu participasse todo dia de uma Santa Ceia. Perfeito. Né? E aí tu comunga o corpo de Cristo, o pão, né? Vocês têm isso na Igreja Evangélica? Temos sim. Nós fizemos isso uma vez por mês, e a gente faz sempre no primeiro domingo de cada mês, porque a gente faz uma vez por mês, mas isso não fica limitado, não é porque é uma vez por mês que é liberado na igreja evangélica, não. Cada igreja, ela tem um jeito. Tem igreja evangélica que faz uma vez por ano, tá? Mas na minha a gente faz uma vez por mês, tá? Que é a hora que para nós é a comunhão. É lembrar, né, do ato, né, onde Jesus, né, lembra a todos e fala tudo aquilo, né? Que ele lembra o corpo dele, o sangue dele, né? E então é onde a gente lembra disso, e também é onde a gente vai ter com os outros. Por exemplo, eu tô lá na igreja e tretei com a Pauline, cara. Putz, caramba, sabe? Tretando. Cara, a gente não pode ficar de mal, né? A Bíblia fala que antes que o sol, né, se ponha, a gente tem que fazer as pazes. E aonde se tu tem um problema com o irmão, tu vai lá ter com ele, entendeu? Então a gente faz isso na comunhão, ali na comunhão que você fala ali na Santa Ceia, que é esse ato onde a gente lembra o ato de Jesus, e também, né, vai ter com alguém. A pior coisa que a gente tem é poder estar de mal com alguém, né? Não estar de bem. Porque daí tu não tá coerente para receber o corpo de Cristo, né? E aí tu tá, que nem... outro dia eu falei, não me lembro onde, é a mesma coisa que tu diz assim, eu acho muito legal isso aqui de Jesus, mas esse aqui eu não concordo muito. Como assim tu não concorda? Porque tem isso, né? Ai, Jesus pede para eu perdoar o meu irmão, mas eu não quero. Ai, não, não sei o quê. Aí tem aquela questão, na outra vida eu perdoo. Não. Gente, depois tu vai lá, vai falar com Lázaro e Abraão, eles vão dizer assim, não dá mais, hein? Não dá mais para voltar. E da comunhão, todo mundo pode participar? Todo mundo. Eu sei, sério? Eu sei que nós, como eu e a Fernanda passamos por uma separação, né, na igreja católica, quem se separa, né, é divorciado, não pode, né, fazer a comunhão. Não, nós não tem. Agora pode. Tem uma nova norma do Papa Francisco que pode. Chico, velho.
E... Viu? Que legal. Mas não tem restrição. Legal. Fiquei feliz com isso. Quero participar da comunhão, aí a Fer me abraça lá. Vou falar um pouquinho sobre perdão, outra tá? coisa. Só para deixar uma mensagem, tá? Interessante que a pessoa pega e diz que não vai perdoar o irmão e quer o perdão de Deus, né? Então, como é que você vai pedir o perdão de Deus se você não é capaz de perdoar outra pessoa? A gente é filho de um pai que é justo. Eu sempre digo isso. Ele é justo. Tu tá agindo... É justiça isso? Se tu não perdoa, tu ser perdoado? Não é, então não vai acontecer. E não é assim que Deus vai cruzar os braços e vai dizer assim, eu não te perdoo. Tu não se perdoa. Tu não consegue te perdoar se tu tem a pendência com o irmão. Tu fica com aquilo te incomodando, aquilo não te deixa ir pra frente. Né? Então, ontem eu estava assistindo uma live do Lamartine, tá fazendo com a esposa dele umas lives sobre prosperidade, no caso. Legal. E aí ele falou que um amigo dele teve uma desavença com um colega do trabalho, ele viu que o colega do trabalho dele estava querendo fazer ele ir embora da empresa, ele foi pro banheiro e começou a rezar, e aí ele sentiu que Deus disse para ele, ora por esse cara. Yes. E ele começou a orar. Eu quero que ele tenha saúde, eu quero que ele prospere, eu quero que o salário dele aumente, se ele for mais feliz comigo fora da empresa, eu quero ir para fora da empresa. E aí, quando ele saiu do banheiro, o cara foi lá e abraçou ele e disse, olha, eu tava pensando mal de ti, mas eu sou cristão, Deus falou no meu coração. Sabe? Então, cara, eu me arrepio só de contar isso. Deus age em quem abre as portas para ele. Só que tu não pode ter a tua mente humana para deixar ele agir. Às vezes nosso entendimento humano não consegue mensurar o tamanho e o amor de Deus, entendeu? Deus faz coisas tão loucas que a gente não pode, a gente não é capaz de mensurar isso, né? Então, é muito top. Nem é bom tentar quem vai pirar. Deus parou o sol pro cara. Deus voltou a sombra 15 minutos. Quem lê a Bíblia pensa assim, eu sou filha desse cara aqui, que é dono dessa bodega aqui, eu posso tudo, pode mesmo. Não. Vocês têm confissão dos pecados? Não como a Igreja Católica. Tu vai lá, tem tudo aquilo, faz isso. Que a gente... Tem um momento com o padre, a gente tem um momento com o padre, que faz o exame de consciência e tal. Você não tem isso? Não temos isso, mas... Né, a palavra é assim, né? Por exemplo, 1 João 1, do 8 ao 9 fala, né? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. E Tiago 5,16 fala, portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Se eu tenho a consciência que eu estou em pecado, eu vou procurar um líder, eu vou procurar meu pastor, eu vou procurar uma pessoa que eu acho que é íntegra, correta, entendeu? E vou chegar para ela e vou dizer assim, eu preciso confessar meus pecados para você, entendeu? Então, eu vou confessar e a gente vai orar, né? E Deus é fiel e justo para me perdoar. Então, não tem isso, mas eu posso, a qualquer momento, ligar, cara, a gente já está aqui em casa, eu preciso te confessar, estou mal, isso está me fazendo mal, e o pecado é assim, né? É onde é a brecha, e é onde é a brecha para o inimigo entrar, e é onde nossa carne começa, né? Porque o pecado, ele começa a nos arruinar, ele começa a acabar com a gente, né? E eu sei disso, porque eu vivi isso. Mas é história para outra live. Quem não? Né? Quando tu tá em pecado, eu até disse isso outro dia, tu sente que tu te sente envergonhado. Porque se tu é uma pessoa que anda lado a lado com Cristo dentro de ti, tu sente que ele tá te acompanhando durante o dia e tu tá em pecado, tu fica envergonhado. Porque tu sente a presença humana de Cristo te vendo fazer aquilo. Né? Então é uma ética pessoal que vai surgindo, mas como o mundo jaz do maligno, né? E nós temos um corpo carnal, a gente é testado o tempo todo, né? Para tudo. Numa festinha com uma bebida, querendo ter
a vida do nosso irmão do lado e não valorizando a nossa, sabe? Porque às vezes tu ostentar a vida querer a vida do outro é ruim porque tu não tá agradecendo a tua. Não é porque tu tem inveja dele, é porque tu não tá dando glória para a vida que tu tem, né? Então, eu sinto que o pecado, às vezes as pessoas que vivem no pecado e estão na cegueira, né? Elas não sentem esse constrangimento porque elas já foram totalmente tomadas pelo mal, né? Isso aí. E aí elas precisam de alguém de fora para ir puxando e puxando. Mas quando tu já tem uma vivência diária com Cristo, tu sente que tu tá pelado, um negócio muito estranho. Quando tu faz uma coisa errada. É verdade. A única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Ponto. Não tem, tá? Então o pecado ele nos acaba, né? Nos deixa cegos, né? E a gente tem que vigiar, né? Quando a gente aceita Jesus, tá? O Espírito Santo começa a habitar dentro da gente. E aí quando tu peca, não tem. O Espírito Santo tá ali dentro. Tu é templo do Espírito Santo. Então tu não consegue, tu fica muito mal. Né? Aquilo fica agoniante, entendeu? Então, por isso, quando tu tem um caminho com Jesus, né, não estou dizendo que tu não vai tropeçar, tu vai, mas é algo mais gritante, assim, né? É o alerta que o Espírito Santo te dá contra o pecado, não vai, cara, tu vai se dar mal, tá? Todo aprendizado que tu tem numa vida cristã, lendo a Bíblia, né, e colocando em prática o que ela diz, e é isso, né? Quando tu peca, o Espírito Santo tá ali e fica difícil tu manter essa relação. Não tem como. E a forma mais fácil de tu perceber que o pecado tá se aproximando ou que tu realmente já entrou nele é orando, né? Se tu tem o hábito de orar, nesse momento o Espírito Santo vai te dizer o que tu não ouviu ele falar durante o dia inteiro, né? Então o hábito da oração também faz isso, com que a gente ouça essa voz, né? Deixa eu ver aqui. O que precisa para ser pastor? Porque a gente sabe a preparação que um padre tem, né? Não, só porque eu queria entender assim, tu vai lá num culto, aí tu ouve um pastor falando, existe uma preparação ou é uma vocação que ele tem, que já é nata dele, ou se tem algum curso para ser pastor, como é que funciona? Primeiro de tudo, dom. Se o cara não tem dom para ser pastor, esquece. Né? Os dons que o Espírito Santo te dá, então, o pastor ele tem que ter o dom. Primeiro, propósito. Porque todo mundo fala que pastor é para enriquecer. Todo mundo não, perdão. Algumas pessoas, né? Quer ser pastor para enriquecer, quer abrir uma igreja para ganhar dinheiro. Então, assim, primeiro de tudo, ele tem que ter dom, tem que ter propósito, ser uma pessoa reta, ter entendimento da santa doutrina, da palavra, né? Tem que ter o conhecimento e a prática da palavra de Deus, né? Tem que ser uma pessoa, né, que goste de pastorear pessoas, porque é o seguinte, pastor, ele vai chegar para uma pessoa e vai resgatar ela, vai cuidar, vai amar, vai não sei o quê. E de repente, um tempo depois, ela vai virar as costas e vai ficar falando mal da pessoa. Porque talvez não dê um abraço, porque talvez não foi jantar na casa, eu sei lá, por coisas ridículas, entendeu? Esquece tudo aquilo que o pastor sacrificou uma família, sacrificou um tempo, sacrificou uma madrugada inteira para cuidar, amar essa pessoa, né? E aí abandonar. Então a pessoa tem que estar muito bem preparada, né? E também, né, tem que ter, porque primeiro é família, casamento e ministério. E essa é a ordem, tá? Não adianta tu querer botar teu ministério acima da tua família e teu casamento. Então, ele tem que estar com uma família bem estruturada, né? Os filhos, um casamento, né, super mega correto, né, para depois ter um ministério, né. Então, e ser muito, lógico, ser muito temente a Deus. Acho que não tem, né. Acho que todos nós temos que ser temente a Deus, não tem porquê. Mas o temor que eu tenho de subir num palco para ministrar um louvor é muito. Aí
quase 6 anos que eu ministro louvor na Be One Church, toda vez que eu subo, eu tenho aquele frio na barriga. A mais conhecida como dor de barriga, aquela coisa, e daí falo, se o dia que tu perder, meu amigo, troca de ministério, porque o negócio não tá ficando bom, não. Porque Sim. tu não tá lá para fazer uma apresentação, né? Então, mais ou menos é isso. O que? Ideal, talvez o pastor ter, né, uma faculdade de teologia, para ter cada vez mais conhecimento, né? Mas o meu pastor não tem uma faculdade de teologia, mas ele tem um conhecimento da palavra que ele comia a Bíblia. Ele ficava na adolescência dele, trancado num galpão, porque ele estava procurando emprego. Ele falou, até eu não achar um emprego, eu vou orar. Então, o emprego começa das 8 às 6 da tarde, ele orava das 8 às 6 horas da tarde. Entendeu? Então, é vida com Deus. É revelação do Espírito Santo. Meu pastor hoje é um profeta, um cara reconhecido nacionalmente já, tá? É um cara super mega de Deus, um cara que eu admiro demais, amo demais. Tá do lado dele, conversar. Tu vai ter uma oportunidade de sentar numa mesa com ele e se deliciar do que é a vida de Deus dele, da esposa dele. Tanto o André com a Melissa, como o Arnaldo e a esposa dele. Entendeu? Então são pessoas que têm a unção, que têm o dom, né, do pastoreio. Sim, e todos nós somos chamados para pregar o evangelho, mesmo que tu não use palavras, né? Yeah. Então nós temos que pregar o evangelho com as nossas atitudes, né? Como nós somos imagem e semelhança de Deus, a gente pode estar no trabalho e fazer as pessoas do nosso convívio se sentir próximas de Deus, sem saber o porquê que elas estão se sentindo assim. Então, não precisa sair falando, né, de Deus. Eu falo, né, mas não precisa sair falando. As pessoas têm que se sentir amadas e não saber por quê, né. Então, é muito legal isso, e tu ter o convívio, né, com esses pastores, porque eles acabam sendo um canal da palavra de Deus, se eles usam isso, né, porque Moisés, todo mundo podia ver Deus no monte, só que a galera ficou com medo. Disseram pra ele assim, não, vai lá, ouve lá o que tu tem, que Deus tem pra dizer, depois vem aqui e nos conta. Caramba. Né? Aí quando ele voltou, ele tinha uma luz tão grande por ter visto Deus que ele teve que andar com pano na cara. A glória né? de Deus. Então eu imagino que assim, o encontro, todo mundo tá disponível para todo mundo. Só que poucas pessoas se entregam para isso, que nem tu disse. Tem que sacrificar. Pagaram Sempre preço. teve sacrifício. Pagaram preço. Tem que pagar o preço. Tem que pagar Exato. o preço. Não tem, tá? Ai, mas o fulano tá no ministério e tal. E o preço que ele pagou? Tá? Mas não sei o quê. Sabe? Então, é o preço. Você tem que pagar um preço. Não adianta. Para tudo, né? Toda escolha leva uma renúncia. Agora, quando a tua escolha é Deus, a renúncia tu vai ver logo que não tem muito problema. Não vai te fazer muita falta, né? Se as pessoas te abandonaram por causa disso, é bom sinal que elas se afastaram. Nando, olha só, nós temos só 15 minutos. Eu gostaria muito que tu falasse sobre batismo. Ai, guria, vamos falar, claro. Ai, Jesus amado, a gente fugiu totalmente do assunto, mas eu queria tanto saber. Mas é legal, eu acho que o batismo é algo que a pessoa tem que estar preparada para se batizar. Como assim batizar? Tá, eu vou falar assim, vamos dar uma introduçãozinha do batismo católico, tá? O batismo católico, então, a gente pega as crianças, né, que não têm consciência, porque o batismo na Igreja Católica, a gente aprende que é o quê? É tu convidar o Espírito Santo para participar da vida daquela criança e que ela seja, então, filha de Deus, a partir dali, né? E aí, então, como ela não tem consciência para escolher por ela, então os pais que amam demais ela e os dindos, né, que amam demais ela, e esses sim têm consciência, então eles vão batizar ela. E aí, na crisma, quando a criança daí já é maiorzinha, ela cresceu em consciência,
ela vai aceitar o batismo. Então, ela é rebatizada, como se fosse, mas aí pela própria consciência, né? Não, ela afirma, eu afirmo o meu batismo, eu quero ele, né? Então, assim que funciona na Igreja Católica. E na evangélica, como é que funciona? Primeiro de tudo, quando tu começar a frequentar uma igreja evangélica, né, tu vai ouvir e entender o evangelho, né? Romanos 10 fala, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Se você... Por que a gente só batiza a pessoa quando ela tem o entendimento, quando ela não é que ela seja adulta, mas é um adolescente, uma criança que está indo para a adolescência, ela tem o entendimento de ouvir a palavra, né? Aí, primeiro de tudo, ela tem que ouvir, tá? Segundo, ela tem que crer. Crer porque que Jesus Cristo morreu, né? Que foi pelos pecados, pelos nossos pecados, né? Marcos 16 fala, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a gente tem que crer por que Jesus morreu por nós, que é pelos nossos pecados, né? Porque aí a gente tem que se arrepender dos nossos pecados e abandonar os nossos pecados, né? A gente tem que ter uma vida, né, onde a gente tem um arrependimento. Porque no batismo, onde ali, quando a gente está deitando nas águas, é onde a gente está morrendo para o mundo. Quando a gente se submerge das águas, onde a gente está nascendo, né, ressuscitando com Jesus. Então a gente está nascendo novamente. A gente nasce e é onde a gente está tendo, dali para frente, uma nova vida. Então, primeiro de tudo, a gente tem que ouvir, crer e se arrepender. Ok? Perfeito. Beleza, Nando. Eu fui batizada na igreja católica. Preciso me batizar de novo? Preciso. Tá bom? Uma nova consciência. Isso aí. É um novo nascimento. Como a Fernanda falou. É um novo nascimento. Já sabe o que eu penso sobre isso, né? Já. Eu sonho ainda te batizar. Em nome de Jesus, então, vai acontecer isso. Pois é. Não sei também quando que vai ser isso. Então, assim, já que sobrou uns minutinhos, eu quero pedir outra coisa. Até esqueci do batismo. Até esqueci do batismo, tá? E é onde tu confessa publicamente isso, tá? Entendi. Então, é outro sinal, o que a Fer está dizendo aqui, o ato simbólico e público, onde declaramos que morremos para o mundo. Ai, Fernanda, faz um print nessa tua frase aí, porque ficou muito linda. Ai, é muito lindo isso, né? E a gente sente mesmo que a gente não faz mais parte do mundo. Tu liga a TV, tu pensa, meu Deus, eu não faço parte desse mundo. Yes. Sai na rua, aí a pessoa senta na tua frente no trabalho e começa a falar e tu pensa, eu não faço parte desse mundo. Não é possível que essa pessoa está falando disso comigo. Interessante que isso é automático, né? É o Espírito Santo trazendo entendimento. Mas a gente tem que viver nesse mundo, né? E tentar trazer esses filhos, porque são amados e demais por Deus. Tão amados quanto nós. Não importa o que eles tenham feito. Todos são filhos. Para nós é injusto isso, às vezes, né? Às vezes a gente acha injusto esse amor igual de Deus para as pessoas. Pensa. Mas assim, ó, eu acho que assim, por ser um filho que faz uns favores, sem querer, ele dá uma facilitada na nossa vida, porque daí ele diz assim, não, mas se ela estiver prosperando, ela vai ter mais tempo para falar da Bíblia.
Vamos fazer essa guria prosperar de manhã, que de tarde ela vai ter tempo livre. Eu sinto que acontece isso, entendeu? Entendi. Não é barganha, acontece. Tá, deixa eu te pedir mais. Ah, não dá. Vou ter que te despedir. Que pena. Porque o Instagram vai nos cortar, daí vai ficar muito pior uma pergunta no meio do caminho, mas eu vou te dizer, engatilhando, o que eu ia te perguntar. Quem sabe tu queira fazer outra live comigo. Sobre as imagens. Vai, esse é um tema legal para live, né? Muito legal. Imagens de santos, imagens, símbolos, né? Esse é um tema legal para a gente falar, porque a Igreja Católica usa muito, e hoje, com muito estudo, eu entendi que foi trazendo de culturas, de onde a própria Igreja começou a nascer, né? Da cultura grega, que foi pegando e tal. Mas a Fernanda tá rindo da minha cara. Mas se as pessoas que estão nos assistindo, vão nos assistir, não querem frequentar uma igreja evangélica, mas querem ter contato com o evangelho, fica o convite, né, para poder frequentar uma célula, um connect, que a gente chama de connect, é onde pessoas que vivem já o cristianismo, que são convertidas, né, que se converteram ao cristianismo, ou até mesmo pessoas que não se converteram, que a gente vai lá, fala do evangelho, fala do amor de Deus, né, sem aquele rito todo que estava falando ali do louvor e tal. Então, fica o convite que tu também já visitou, né? Lembra? Então, são encontros semanais, onde ali tu pode ouvir um pouco da palavra de Deus, pode ouvir um pouco do amor de Deus e também ouvir os testemunhos de pessoas também que sentiram e provaram desse amor. Nando, eu quero te agradecer muito, quero agradecer a Fer que participou da live também, porque olha, eu não consigo, meu DDA aqui não consegue ler o que tu falou e falar e ao mesmo tempo e não me perder, mas obrigada por ter participado, Fer, eu li tudo que tu escreveu. E obrigada por ter participado, Nando, que eu sei que tu anda numa época muito corrida da tua vida profissional, e aí tem que dar conta e atenção para tua família, querida, amada, tua filha muito queridinha, também maravilhosa. E falar desse assunto comigo, né, que sou tão leiga, porque essa é a minha intenção, que pessoas tão leigas quanto eu assisto e se sintam convidadas, né, a participar também, pode ser de culto evangélico, católico, eu tenho que estar com Cristo, é isso que eu penso. Aí depois, com o estudo da Bíblia, tu escolhe, não, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não faz. Né? A gente quer que siga um pastor só, que é Jesus, para que a sua vida seja maravilhosa, como a nossa é, né? Que a gente acha a nossa vida maravilhosa. É isso aí. Então é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada aos que assistiram e que comentaram também. Vocês são muito queridos. Eu vou salvar a live sim, tá bom? Então, obrigado pelo convite. Amei nesse desafio. A primeira live que eu participo. Sempre tive no meu coração de fazer isso, desde que começou a pandemia, mas nunca tive coragem, né? E eu acho muito legal. Parabéns pela tua iniciativa. Você é uma pessoa gigante. Você está crescendo muito em Deus, eu te admiro por esse coração. Tu é uma evangelista nata, tá? E que Deus possa continuar te usando. E fica o convite para ir num culto e poder ir lá na frente para todo mundo te abraçar bem forte. Não sei. Tá. Não, mas eu vou sim. E vai ser no meu batismo. Amém. Com certeza, vai ser demais. Então, um beijo. Deus te abençoe. Amém, tudo de bom. Nos falamos para a próxima live. Então tá bom. Beijo. Tchau. Tchau.